Irmãos, você é bem-vindo. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Marcos 9, de 14 a 27. Marcos 9, de 14 a 27. A cura de um jovem possesso. Estão juntos? Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que vocês discutem com eles no caminho? Jesus educado, né? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo, espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, e deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, o tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém? Nesta noite, eu gostaria de falar para vocês que a cura, o milagre, ele começa em você. A libertação dos seus familiares começa em você. A vitória que Deus ele quer para os seus familiares, ela começa em você. Então nós vamos falar um pouco nesta noite. A gente começou falando sobre cura pela manhã, cura sobre as nossas enfermidades da alma, e a gente vai continuar falando, mas numa outra direção. Nós vamos falar um pouco sobre maldição hereditária. Maldição, aquelas coisas que quando nós somos jovens ou jovenzinhos, e aí a gente vê os nossos pais agindo de um modo errado, e a gente diz assim: quando eu crescer, eu não vou ser dessa forma. Mas aí o tempo passa, a gente cresce e acontece a mesma coisa conosco. E a gente fica se perguntando: por quê? Por quê? Entende? Então, nós nesta noite nós queremos falar um pouco disso. Por quê? Porque eu estou convicto, irmãos e amigos, que se nós não formos libertos de algumas mazelas que temos dentro de nós, nós não vamos conseguir fazer a diferença. Então, nós precisamos
de fato e de verdade, entrarmos neste novo ano, né, com determinação, com disposição para mudarmos aquilo que precisa ser mudado. Amém? Então, é mais ou menos assim. A gente, muitas vezes a gente faz muitas promessas. Não é assim? A gente, final de ano, começo de ano, a gente faz promessas. Uns dizem assim, não, eu vou emagrecer, né? Aí chega o final do ano, está muito mais gordo do que começou o ano. E por aí vai. Então, queridos, preste bastante atenção, deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. E eu quero começar fazendo uma pergunta para a igreja. E aí, quem já teve em alguns retiros nossos, de repente vai se lembrar de algo nesse sentido. Por exemplo, o que é maldição hereditária? O que é maldição? Maldição, querido, é a permissão dada aos demônios para causar dano, prejuízo a indivíduos e famílias. Então vamos tentar falar juntos. Maldição é a permissão dada aos demônios para causar danos, prejuízo a indivíduos e famílias. Então maldição é uma coisa muito séria. E às vezes a gente diz assim, já em alguns retiros passados, eu falei que maldição, tem pessoas que não acreditam nisso, né? E Satanás gosta muito disso. Satanás, ele trabalha no nosso engano. Satanás trabalha na nossa ignorância. Satanás, ele trabalha nessa área, nesse sentido. Então, só para que vocês não percam, tá ok? O que é maldição? Vamos tentar falar juntos. Maldição é a permissão dada aos demônios para causar dano, prejuízo a indivíduos e famílias. E esta permissão, normalmente, ela é dada de duas maneiras. De quantas maneiras? Duas. De uma maneira direta e de uma maneira indireta. Então, nós precisamos entender. E normalmente também esta permissão ela é dada por aquele que é líder dentro de uma família, ou seja, aquele que está em posição de liderança. Só aqueles de meia idade assim, levante a mão. Amém? Cadê os irmãos da meia idade aí? Ninguém está levantando a mão? Dos 30 aos 40, levante a mão, vocês que são pais. Amém? Vocês que são pais. Esta permissão muitas vezes é dada por um líder, por um pai, por uma mãe. E aí o demônio se aproveita, Satanás ele adentra aquela casa. Então nós precisamos observar essas coisas com muito carinho, para que nós não venhamos sucumbir nessa história, nessa vida. Há muitos filhos de crentes que estão distantes de Deus. Há muitos filhos de crentes que na idade adulta se afastam de Deus. Há muitos Jesus, Jeová, João, nomes cristãos, que se você for no CAGE, você vai vê-los lá, presos. Se você for na Papuda, você vai encontrar. Por quê? O que aconteceu com essas famílias? O que houve? Eu lembro que há muitos anos atrás, nós ministrávamos numa igreja no Rio de Janeiro, e tinha uma mulher já mãe de filhos, e esta mulher, ela se reconciliou com Deus no nosso ministério. E um dia nós fomos visitar esta mulher, a família dela, o marido, filhos, e a mãe dela é de uma dessas igrejas tradicionais, antigona, com aqueles coque, com aquela saiona. E todo tempo que nós falávamos com a mulher, a mãe dizia, ela foi criada na igreja. Ela foi criada na igreja. Ela andou na igreja, estava 200 anos longe, não era casada, teve filho com aquele homem, andou com outro e por aí vai. Então, queridos,
Nós que somos uma igreja jovem, nós precisamos nos prepararmos para que estas maldições, elas terminem em você. Amém? Termine em você. Então, queridos, esta permissão normalmente ela é dada por um líder, por um pai, por uma mãe. E essa permissão por um avô que cuidou dos filhos, por um tio que cuidou dos filhos, essa permissão dada aos demônios para causar prejuízo, ela é dada normalmente por um líder dentro da casa. Então, e ela é dada de uma maneira direta e de uma maneira indireta. Então, irmãos, Satanás ele não brinca em serviço, ok? Direta e indireta. Então vamos lá, direta. É quando o líder familiar, ele tem envolvimento com o espiritismo, ele tem envolvimento com o ocultismo, ele tem envolvimento com rituais de idolatria, feitiçaria. E aí os seus familiares são levados a participarem também. E eles acabam fazendo pactos. Entende? Então nós precisamos perceber essas coisas. A maldição ela entra através de quê? De espiritismo. A maldição ela entra através de ocultismo, que é diferente de espiritismo. As pessoas ficam com aquelas folhas de chá, ficam rodando aquelas coisinhas, aquelas mesinhas, e por aí vai. Então, o demônio, ele se aproveita disso. E os homens, as pessoas vão dando autoridade para os demônios. Eles vão abrindo essas brechas e os demônios, eles vão entrando. E as filhas acabam fazendo pactos. Eu lembro de uma vez, quando nós já estávamos aqui na Ceilândia, bateram na minha porta, era meia-noite, porque tinha um senhor, um homem, vizinho, endemoniado. E aí, nós fomos lá, eu mais a pastora, orar por aquela pessoa que estava endemoniada. E aí, o que aconteceu? Quando nós estávamos lá, o demônio dizia assim, olha, eu quero matá-lo, eu quero levar para a esquina ali do Bradesco, ali não tem esquina ali, o cruzamento que vem assim, ó, Fundação Bradesco, vai e vem. E o demônio queria, e nós oramos, a pessoa foi liberta do demônio, mas aí, quando nós voltamos para casa, o nosso vizinho de frente, era um senhor chamado Silas, velho, e tinha um filho dele. Ele era um espírita, ele fazia trabalhos. E o que estava acontecendo? Estava acontecendo que, aquela hora, eles estavam saindo, justamente naquela hora que o demônio dizia que queria matá-lo. Ele estava saindo com o filho dele, um homem casado já, levando sangue de galinha desses animais para levar para lá, porque ali na Fundação Bradesco, para que vocês não sabem, é uma encruzilhada, ok? Então ele estava levando. O que eu quero dizer com isso? O pai, em algum momento, ele abriu, ele se tornou essa pessoa, e o filho hoje estava caminhando nessa mesma direção. Então nós precisamos perceber, essa é uma maldição, uma permissão dada diretamente. E a gente tentou muitas vezes que aquele filho fosse à igreja, mas ele não ia, ele não conseguia, ele era proibido, presta atenção, ele era proibido de entrar na igreja, né? E juntamente com ele era proibido pelos demônios, tá? Não por nós, a gente lutou, mas ele era terminantemente proibido. E ele dizia, não, eu não posso entrar aí. E a gente se lembra de uma vez, quando o Ricardo era bem pequeno, nós estávamos numa reunião de oração, e a gente convidou o pai de um irmão aqui da igreja. Nós o convidamos para ir na igreja, queridos, e aí, o que aconteceu?
A gente não sabia dos pactos dele. E aí, quando ele entrou na igreja, a coisa não prestou. O demônio se manifestou, não era um demônio. Eram muitos demônios na vida dele. Então, queridos, essa é a permissão direta. E louvado seja o nome de Jesus. Que Deus está quebrando essa maldição dentro da família desse irmão daqui da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Não é? Indireta. Maldição indireta é quando uma pessoa vive dominada por determinados vícios. Então, a permissão direta é quando essas pessoas fazem pactos abertos com Satanás. E a permissão indireta é quando uma pessoa é dominada por determinados vícios. Satanás se aproveita. Presta atenção em mim, por favor. Pessoas dominadas por vícios de pornografia, bebidas, fumos, drogas, sexo ilícito, jogos de azar, roubo, sexo ilícito. E tudo isso são permissões indiretas que são dadas para que o demônio destrua a família. E uma vez que a permissão é dada, presta atenção, é dada, uma porta se abre no mundo espiritual. E os espíritos malignos, eles acabam tendo acesso às pessoas e às suas famílias. Efésios 4, 27, a gente até leu pela manhã, mas abre a tua Bíblia aí, por favor. Efésios 4, 27. A palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Agora, preste bastante atenção. Essa carta é direcionada a quem? Pergunta para o seu irmão. Esta carta é direcionada a quem? Essa carta é direcionada a uma igreja, irmãos. Ela é direcionada a uma igreja. É a única carta que nós, pastores e quem é teólogo, chama de carta eclesiológica. É direcionada à igreja de Éfeso. É direcionada aos crentes ali. É uma carta à igreja. Então ouça, por favor. Permissão direta, muitos de vocês falaram, estou fora. Às vezes. Mas indireta é esta aí, é essa situação. Vícios, e vai por muitas coisas, bebida, fumo, droga, sexo ilícito, jogos de azar, roubos. Já pensou o crente jogando na Mega Sena, cena da virada? Hein? Então essas coisas, irmãos, abrem uma porta no mundo espiritual por onde Satanás ele entra. Satanás ele não tem dó, eu falei pela manhã. Satanás ele não tem dó nem piedade de ninguém. Se ele puder colocar o pé, se eu vou melhorar isso, se ele puder te matar, ouça isto, ele vai matar. Vocês ouviram? Aqueles que são dele, irmãos, muitas vezes, queridos irmãos, ele acaba matando para que essas pessoas não se convertam. Parece brincadeira, mas se você ler a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 4, você vai ver. Se você ler a palavra de Hebreus, o texto em Hebreus, você vai perceber. Então Satanás ele não está brincando. Mas nós como crentes brincamos muitas vezes. Nós brincamos com muitas coisas. Nós achamos que nós estamos enganando o mundo espiritual, mas não é verdade. Mas nós achamos que estamos, e não é verdade. Então, queridos, a gente precisa aprender algumas coisas. E eu espero em Deus que este ano seja o ano do seu aprendizado.
Eu espero em Deus que você aprenda e pratique a palavra de Deus. Efésios 4:27 diz: não deixe lugar ao diabo. Quem esteve pela manhã ouviu o significado deste texto. Nós não podemos dar ao diabo nenhum ponto de apoio. Quando nós entregamos, quando nós damos ao diabo um ponto de apoio, o diabo destrói a vida das pessoas. Minha família estava indo na igreja, hoje não está. Você deu esse ponto de apoio, olhe lá. Mas eu tinha uma alegria tremenda na presença de Deus, hoje eu não tenho. Olhe lá. Antes eu queria fazer tal coisa, hoje eu não tenho alegria. Eu hoje estou preso a um vício. Olhe lá e você vai descobrir. Irmãos, eu vou falar algo forte para vocês. Nem sempre Satanás, ele age. Presta atenção. Nem sempre Satanás, ele age de uma maneira muito ruidosa, espalhafatosa. Nem sempre. Às vezes tem uma pessoa endemoniada junto de nós e a gente nem percebe. Dentro da nossa casa e a gente nem percebe. Nem sempre ele age de uma forma barulhenta. Judas, ele tomou a ceia do Senhor. Jesus deu a ceia para Judas. Jesus só não expulsou o demônio de Judas porque os outros iam sair correndo. Mas é assim. Então nós precisamos perceber. Estão juntos comigo? Então, a maldição é a permissão dada. Quem é que dá essa maldição? Fale comigo, por favor. Quem é que dá? O líder da família. O líder familiar. É ele quem dá. Geração meia-idade. Vocês têm que botar os filhos de vocês no altar do Senhor. Amém? Então são essas coisas. E aí eu te pergunto, eu vou voltar para Marcos. Quem é que detinha autoridade espiritual dentro dessa família? Era o pai. O pai é que detinha a autoridade espiritual. O pai era responsável por toda essa situação do filho endemoniado, pelo fato de viver uma vida longe de Deus. Ele é quem abriu a porta para que os demônios entrassem. Então, ouça, vocês que são pais, vocês precisam tomar bastante cuidado com aquilo que está entrando na sua casa. Ainda hoje, os meus filhos são já velhos, mas a gente bate papo, às vezes briga. Entende? Você tem que saber o que está entrando. Você tem que saber o que é que está entrando. Você, pai, mãe, se o seu marido não é um crente, ou se ele é um crente, devagar, quase parando, você tem que entender e usar esta autoridade, porque Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Tem destruído muita gente. Ele tem destruído. Então nós não estamos num passeio no parque. Nós não estamos numa ida no zoológico. Mas nós estamos enfrentando uma batalha que ela é real. Ela é real. Nós estamos enfrentando. Pastor Rodrigo até antes da sua conversão não acreditava nos demônios. Até ver um lá, não foi? Então nós não estamos brincando. Nós sabemos da realidade. Então você que é pai, você que é mãe, hoje à noite, irmão, olha, você pode não aceitar essa palavra, mas eu vou te convidar para o altar. Para você se ajoelhar na presença de Deus, orar, colocar em dia a sua casa, porque Satanás, ele sabe que tem pouco tempo, mas uma coisa que Satanás ele faz, irmão, ele é paciente.
Ele é. Ele espera algumas coisas irem acontecendo. Ele tem uma paciência, mas quando ele entra, ele acaba com tudo. Pela manhã eu disse que ele só não acabou com Jó, porque Deus disse, ei, você não vai fazer. Que ele queria matar, ele queria destruir Jó. Então nós precisamos observar estas coisas. Nós precisamos entender de fato e de verdade que toda maldição, ela só é expulsa ou só acaba quando nós entregamos tudo nas mãos de Jesus. Quando eu digo tudo, eu estou dizendo tudo nas mãos de Jesus. Tudo. Aí acaba. Fora disso, meu irmão, você vai reproduzindo. Você vai reproduzindo. Você vai reproduzindo. Você vai reproduzindo. Os que vêm depois vão reproduzindo. Vão reproduzindo. Vão reproduzindo. E Jesus quer acabar com estas coisas na sua casa. Aleluia. Você precisa entender isso. Você precisa buscar ao Senhor por isso. Você precisa buscar. O Pai aqui é responsável. O Pai aqui foi quem permitiu que o demônio se alojasse dentro da casa dele. Foi ele. Presta atenção, se você olhar os versos de 22 a 24 de Marcos 9, você vai perceber que Jesus, olha só que coisa linda, só expulsa o demônio do rapaz depois de tratar a vida do pai. Você pode dar uma glória a Deus? Jesus só vai melhorar algumas coisas dentro da sua casa depois de tratar a sua vida. E cadê o glória a Deus? Eu estou chegando, sou novo na igreja. Eu ainda não sou casado, meu pai, minha mãe, meu querido, minha querida. Jesus quer te usar. Ele quer usar você. Agora você precisa de uma coisinha, autoridade. Se você é um crente desse que não fede nem cheira, não vai ter autoridade. Porque os demônios, vira para o teu irmão e diga para ele, só respeita quem tem autoridade em o nome de Jesus. Se você é um crente, meu irmão, que está fraco na fé, pode começar a botar fogo aí nesse negócio. Pode começar a buscar, meu irmão. Pode começar a buscar. Pode começar a buscar. Então é assim que a coisa acontece. É assim que a coisa acontece. Olha só os versos 22 a 24. O pai dizendo, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Olha só o demônio o que quer fazer, hein, gente. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino, ele exclama com lágrima, ele diz assim, Senhor, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ajuda-nos. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me. Então, queridos, muitas vezes a gente vai até numa igreja, a gente até vem numa igreja, mas a maldição está lá. Ela está lá. A gente até faz algumas coisas para Deus, mas a maldição está ali. A gente até acha que foi liberto, até que a situação volte de novo. Então nós precisamos, você precisa entender que a luta, a sua guerra, ela é espiritual. Você precisa entender que a sua guerra, ela é espiritual. E o pai aqui, ele precisava tomar uma posição. Ele precisava tomar uma atitude. Ele precisava mudar de vida. E aí é o que ele diz para Jesus.
ele disse para Jesus no verso 24, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele reconhece que ele não tem fé o suficiente para expulsar aquele demônio. E muitas vezes em nossa vida, nós não temos a fé suficiente para expulsar determinados demônios. Demônios da pornografia, demônios do vício, da bebida, do fumo, da droga, da mentira, do sexo ilícito. Não temos. Então nós precisamos de quem? De Jesus. Precisamos de Jesus. Precisamos chegar a Jesus, não orgulhosos, mas chegarmos a Jesus com humildade de coração. Precisamos chegar a Jesus. O Pai precisava tomar uma atitude. Ele precisava mudar de vida. E ele diz para Jesus, Senhor, eu creio, mas a minha crença em Ti, ela ainda não é o suficiente. Eu creio, Senhor, mas me ajuda, por favor, me ajuda, porque eu já estou cansado. Eu já estou cansado de lutar. Eu já estou cansado. Me ajuda, por favor. Ele está dizendo para Jesus, me ajuda. Às vezes a gente luta com a nossa força. Às vezes a gente quer se libertar de algumas coisas com a nossa força, e não é na nossa força, é na força de Jesus. Mas nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos dele, de fato e de verdade. Nós precisamos. Caso contrário, nós não vamos conseguir expulsar esse demônio. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Os discípulos, eles não conseguiram. Por quê? Por quê? Jesus tinha dado para eles, meses antes, a unção para expulsar o demônio. Por que que eles não conseguiram? Hein? Você está comigo aqui? Por quê? Por quê? Atitudes erradas dentro do coração. Eles não conseguiram. Entende? Isso já aconteceu na nossa igreja. De algumas pessoas tentar expulsar determinados demônios e eles não saírem. Aconteceu. O Jesus deu. E eles não conseguiram. Eles eram crentes, sim. Eles foram batizados, sim. Eles tomaram ceia, sim. Eles eram dizimistas, sim. Mas eles não conseguiram. Por isso que Jesus briga com eles. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando? Entende? Então nós precisamos perceber estas coisas. Nós precisamos entender que a nossa salvação, ela não está somente ligada a nós, por mais que ela seja individual, mas ela também está ligada à nossa família. Então nós não podemos fazer de uma forma errada a nossa vida cristã, porque vai afetar a nossa família. Então nós precisamos viver na presença do Senhor de verdade, para que o demônio ele não entre na nossa casa. Para que o demônio não invada a nossa vida. Para que o demônio não pegue os nossos filhos e eles usem e abusem, lance vício, lance um monte de coisa. Então nós precisamos fazer isto. E aquele pai, ele reconhece que ele era o causador de todos esses problemas. Ele era o causador. E ele diz, ajuda-me, ajuda-me. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Será que nesta noite você não está precisando de ajuda? Será que nessa noite você não está lutando a luta, a batalha espiritual na sua força? Será que nesta noite você não está aí tentando, ou você já vem tentando há muito tempo viver uma vida cristã do seu modo, do seu jeito? Eu quero te dizer, a longo prazo, você pode perder.
Eu, como pastor há muitos anos, como crente há mais tempo do que pastor, eu já vi muita gente boa perder batalhas no mundo cristão, porque não observaram estas coisas. Eu já vi. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos crer que nós precisamos deter a autoridade espiritual para que a maldição ela acabe em nossa vida, em nossa família. Então, queridos, a gente tem aqui um filho possesso por um demônio familiar. E versos 21 mostra para nós desde quando esse demônio, ele entrou nessa família, desde a infância do rapaz. Entrou ali. Desde a infância, versos 21. Que tipo de demônio era? Verso 17. Era um demônio mudo e surdo. Entende? Qual era a intenção deste demônio? Verso 18. Matar o rapaz. Essa é a intenção de Satanás. Satanás, ele não gosta de você. Satanás não gosta da igreja. Ele não gosta. Porque ele sabe que um dia a igreja vai colocá-lo debaixo dos pés da igreja. Acima está o Senhor Jesus, mas a igreja vai julgá-lo. A igreja, então ele não gosta, ele quer destruir. Para Satanás, quanto pior, melhor. Para Satanás, quanto mais distante, melhor. Para Satanás, quanto maior a briga, melhor. Para Satanás, quanto maior a dependência de determinados vícios, melhor. Para Satanás, tudo melhor. Por quê? Porque ele pega você, ou eu, ou as pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus, e ele faz dessas pessoas porcos. Ele faz. Entende? Então, para ele não tem amor, ele não tem perdão, ele não tem absolutamente nada de misericórdia. Ele quer é destruir. Ele vai destruir uma moça se ela não buscar a Deus. Ele vai destruir um rapaz se o rapaz não buscar a Deus. Ele vai lançar os vícios nesse rapaz, nessa moça, nesse casal. Ele vai fazer isso. E Jesus Cristo, ele quer nos libertar de todas estas coisas. Jesus Cristo quer te transformar. Ele quer mudar essa história aí. Que você mesmo como um crente, você tem vivido, sabe, coisas que você sabe que não era para você fazer. E a intenção de Satanás é esta, de matar. Satanás, ele quer matar. Satanás, ele quer acabar. Satanás quer destruir. Satanás se alegra na desgraça. Satanás se alegra na desgraça das pessoas. Ele faz isso. Ele se alegra. Então, queridos, o que esse pai fez? Quando esse pai percebeu que ele era o causador de tudo isto, esse pai, ele que abriu a porta, ele que faz todas as coisas erradas. Verso de número 24, ele pede a Jesus com lágrimas. Com lágrimas. Ele diz: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Ele pede com lágrimas. Talvez nós estejamos perdendo algumas batalhas, porque o nosso coração não é um coração quebrantado diante de Deus. Porque o salmista diz
que um coração quebrantado, Deus, Ele não despreza. Ele não despreza. Entende? E essas coisas vão se perpetuando em nossa vida. Mas aquele pai, ele percebeu. Aquele pai, ele percebeu que para fechar toda a brecha que esse demônio havia entrado, ele precisaria de Jesus. Porque ele sozinho não teria forças para vencer. Ele sozinho, ele não teria forças para vencer. E deixa eu falar algo, às vezes na igreja a gente ora sozinho. Você entendeu? Às vezes na igreja a gente está orando, mas não é a oração que Deus ele quer. Não é a oração que Deus vai quebrantar o coração dele, ou que ele vai aceitar. E nós então precisamos saber qual é a maneira que nós vamos entrar na presença de Deus. Então são coisas muito sérias. O pai ele descobre que ele é o responsável por toda essa situação. E ele chega na presença de Jesus com lágrimas nos olhos. Ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Ele começa a chorar e ele diz uma coisa linda para Jesus. Ele diz assim: Senhor, me ajuda. Eu de mim mesmo eu não posso. Mas eu preciso do Senhor. Eu de mim mesmo eu não consigo, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Isto é quebrantamento. Isto é quebrantamento. E aí no verso 25, Jesus vê a atitude desse pai. E aí Jesus faz algo tremendo aqui, que é lindo demais. E eu profetizo que vai começar isto nesta noite na sua vida, em nome dele. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: olha que lindo, olha que coisa linda. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Aleluia! Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Por quê? Porque o pai reconheceu. Vocês estão entendendo? Quando eu disse de oração sozinho, é que às vezes você vem ao altar, hoje não. Mas você não é quebrantado, você não ora a coisa correta. E aí, como é que Deus ele vai agir? Ou às vezes você fica aí no seu lugar, posando de que está tudo bem, que está tudo legal. Hein? Queridos, eu quero te dizer que há autoridade no nome de Jesus. Há autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. Há autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios familiares. Há autoridade no nome de Jesus para quebrar toda e qualquer maldição. Há autoridade no nome de Jesus para para libertar uma pessoa e deixá-la livre. Há autoridade no nome de Jesus. Agora, o que você tem que fazer para que essa autoridade seja facultada a você? O que é que você tem que fazer? Meu irmão, eu sei o que eu faço a cada dia. Eu sei o que eu faço a cada dia. Hoje à tarde mesmo eu estava orando por esta reunião e eu estava chorando na presença de Deus. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu pago. Eu sei o preço que eu pago para que os meus filhos sejam mantidos livres. Eu sei. Eu sei o preço que eu pago para que o meu casamento não desmorone. Eu sei o preço que eu pago. Eu sei o preço que eu pago para me tornar, para ser o pastor de vocês, para que vocês amanhã ou depois não venham se envergonhar deste homem de Deus. Eu sei o preço que eu pago. Agora, meu irmão, o preço que você tem que pagar é você. O pai, ele pagou um preço. Ele reconheceu. A autoridade, Jesus disse, vai e não voltes mais, porque Jesus viu algo diferente nele. Vocês têm que entender isso. Eu sei. Você precisa entender estas coisas.
Sabe, às vezes a gente não passa de religiosos de final de semana. Às vezes nós não passamos, né? Ou melhor, passamos por religiosos de final de semana. E a vida cristã ela é muito mais que isso. Ela é muito mais que isto. Para que os demônios eles saiam, você tem que se encher de autoridade. Para que você tenha autoridade, você tem que se consagrar na presença do Senhor. Para você se consagrar, você tem que abandonar um monte de coisas que, ao seu ver, podem ser corretas, mas aos olhos de Deus não. E aí você precisa fazer. Entende? Queridos, porque Jesus ele está pronto. A palavra de Deus em João 6 diz assim, eu vou para João para me ler para você. João 6, ele diz assim, todo aquele, 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Agora você precisa ir, você precisa chegar, você precisa entrar, que senão você vai reproduzir as mesmas coisas lá na vida que você, não, eu não quero. Por quê? Porque você permitiu, ou que alguém permitiu, que uma maldição entrasse. Então, meu querido, se você vier ao Senhor, o Senhor ele não vai te lançar fora. O Senhor ele não vai te lançar fora, ele não vai te jogar. Não, não quero você. Mas ele vai curar você. Você vai sair daqui com autoridade, se você se consagrar nesta noite. Se você se consagrar nesta noite, você vai sair com autoridade. E estas coisas, elas vão ficar paradas em você. Satanás, ele não vai poder entrar, ele não vai poder fazer muitas vezes a bagunça que ele tem feito na casa e na vida de muitos aqui. Oh, em nome de Jesus, ele não vai fazer. E eu quero então convidar você a fechar os teus olhos. Eu vou parar por aqui e eu vou convidar você a fechar os teus olhos. Talvez você esteja dizendo para o Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor. E o Senhor, Ele manda te dizer que Ele está aqui. Ele está aqui. Senhor, aquele filho meu lá, Senhor, ele está aqui para dar a você autoridade. Senhor, mas o meu pai, minha mãe, o Senhor está aqui para te dar autoridade. Ele está aqui. Senhor, mas o meu casamento, o Senhor está aqui para te dar autoridade. Senhor, mas essa situação, meu irmão, minha irmã, Jesus está aqui para te dar autoridade. Mas você precisa se consagrar. Não existe autoridade sem consagração. Não existe vida na presença de Deus, né? Aonde você pode orar e demônio sair, não existe isso. Então, se consagre nesta noite. Se consagre nesta noite ao Senhor, né? Feche os teus olhos, você já está falando com Deus, vai falando. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, a tua palavra, ela foi pregada. E há um grande desafio em nossos corações. Mas que o Senhor quebrante os nossos corações nessa noite. E que possamos botar novamente as coisas que estão fora do lugar no lugar. Que nós possamos buscar novamente a tua face, Senhor. Porque nós não só oramos por nós não só nos consagramos por nós,
mas nós também nos consagramos pelos nossos familiares. E muitas vezes, Senhor, as nossas atitudes erradas, elas são brechas, aonde Satanás ele já entrou e a gente nem percebeu, nem percebe, assim como Sansão, e a gente continua fazendo as mesmas coisas, continua falando do mesmo modo, continua agindo da mesma maneira. Mas nesta noite, que o Espírito Santo desmascare Satanás e que nós possamos buscar esta vitória para as nossas vidas aqui. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero convidar você. Por favor, não saia. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual atitude errada sua, que tem aberto portas para que o demônio ele possa ter autoridade dentro da sua vida e da sua casa? Quais atitudes? Feche os teus olhos por um instante. Quais as atitudes? Quais as atitudes? Que aí você não consegue vencer determinadas batalhas. Você não consegue vencer. E o tempo vai passando. E os filhos, para nós que somos pais, vão crescendo. Mas eles não conhecem a Jesus. Eles não experimentaram Jesus. Eles não fizeram. E você continua do mesmo jeito, do mesmo modo. Eu quero convidar nesta noite a igreja. E depois nosso grupo vai cantar uma canção. Mas eu quero convidar você a sair do seu lugar e consagrar a sua vida a Jesus. Saia do seu lugar. Deus, eu preciso acabar com essa situação na minha vida e dentro lá da minha casa, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu vou buscar a tua face, Senhor. Eu não quero mais que essas maldições elas continuem operando, imperando dentro da minha casa. Então eu quero convidar você a você orar, a você falar com Deus, a você buscar a face do Senhor. Aleluia. Não dê mais esta permissão. Tome ela de volta. Se um dia você entregou ela ao inimigo, tome de volta nesta noite em nome de Jesus. Tome de volta nesta noite em nome de Jesus. Tome de volta nesta noite em nome de Jesus. Não continues do mesmo modo, da mesma maneira, mas tome de volta nesta noite em nome de Jesus. Jesus, eu não quero mais viver esta situação. E os vícios, eu não quero mais viver essa situação de mentiras. Eu não quero mais viver esta situação. Eu quero uma mudança. Me ajuda, Senhor. E Ele está aqui. Ele está aqui e Ele vai ajudar. Ele está aqui, Ele vai te abençoar. Ele está aqui e Ele vai te libertar. Ele está aqui. Ele está aqui. O Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui neste lugar. Saia de onde você está. Venha orar ao Senhor. Venha. Deus, é a minha vida, é a sua vida. É a minha família, é a sua família.
Então, Deus, eu vou tomar uma posição. Eu vou me posicionar de uma maneira correta. Eu vou me posicionar de um outro modo. Mas eu quero, Senhor, sair daqui. Liberto, liberta. Transformado, transformada. Eu quero sair daqui. Amém? Aleluia. Eu quero convidar você, querido, a sair de onde você está e falar: Deus, chega. Deus, eu não vou mais viver esta situação. Eu não quero mais viver desta forma. E é isto que o pastor falou. O pastor mostrou uma imagem do diabo que é real. Uma imagem do diabo que é verdadeira. O pastor mostrou. Não é história, não é filme de Hollywood. Essa é a história. Ele vem para roubar, matar e destruir. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, também nesta noite você tem essa oportunidade de buscar ao Senhor, de buscar a Jesus e falar: Jesus, eu aqui começo contigo, eu aqui vou caminhar contigo, mas eu quero começar uma história diferente. Amém? E eu vou fazer uma coisa além disso. Eu quero dar oportunidade a vocês que são intercessores, a vocês músicos, a orarem ao Senhor. Que às vezes a gente fica preocupado com algumas coisas e esquece do principal. Do principal. Você que é pai, você que é mãe, eu estou olhando o pastor Evaldo com a irmã Fátima orando com o filho dele. Vocês perceberam o que eu falei no início? Eu falei: nós que somos pais. Eu já chorei nesta tarde. Você, pai, mãe, se quebrante diante do Senhor. Se quebrante, diga a Deus: olha, essa é a minha história. Essa é uma história de vícios, é uma história de tantas coisas erradas, mas eu entro na tua presença porque eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, essa libertação. Eu quero, Senhor. Então venha como você está. Saia de onde você estiver. Dobre o teu joelho e diga: Deus, eu vou ser o guerreiro dentro da minha casa. Eu vou ser a guerreira dentro da minha casa, Senhor. Eu vou ser, e eu vou buscar a tua face. Eu dou oportunidade para vocês fazerem isso. Pastor Rodrigo vai estar orando. Por favor, querido, venha. E Deus, Ele dá essa oportunidade para você dobrar os teus joelhos diante do Senhor e falar: Deus, olha, eu passei por muitas coisas, mas nesta hora, Senhor, eu quero vencer, Senhor.